Oi, ei, preciosos e preciosos do meu coração, como vocês estão? Começamos este vídeo com o meu notebook querendo voar. Eu já comentei que o que é muito simples para os outros, para mim não é? Pois é. Eu estou sem o celular ainda. Talvez eu tenha que marcar um horário na agenda do meu filho para conseguir o celular. Eu não sei como é que é possível ser uma pessoa com tanta paciência. Eu acho que existe um complô do universo. Eu sou testada o tempo todo. Da onde que vem a minha paciência? Eu não sei. Eu sei que eu coloquei até uma pedra. Daqui a pouco eu vou acender uma vela, um incenso, para ver se o meu notebook entra em harmonia comigo. Enfim, eu tenho um compromisso aqui, né? Eu não posso esperar o noite. Então vamos que vamos. Até que enfim, chegamos ao quinto passo da nossa jornada de autoconhecimento. Obviamente que até a gente chegar no sexto passo vai demorar ainda mais. Claro que a gente vai ter vídeos nesse intervalo para a gente poder explorar melhor este último registro de vocês que fala da adolescência, porque é um período muito mais longo, com muito mais histórias, visto que são as memórias praticamente mais recentes que todo mundo com certeza tem. A adolescência de todo mundo é muito marcante, né? É. Porém, deixa eu contar uma coisa que eu ia contar. Por isso que eu já cheguei assim, né? Tendo um ataque de pelanca. Eu gravei o vídeo. Gravei de tarde. Pensei assim, eu vou aproveitar que o notebook não está fazendo barulho. Aí quando eu fui baixar ele para poder publicar, o notebook travou, desligou, perdi o vídeo. Então essa é a segunda tentativa. Só para dizer. Yeah. Vocês fizeram anotação? Eu recebi um e-mail fofo. Primeiro, a pessoa sugeriu que eu usasse maquiagem. Obrigada pela sugestão, tá? Normalmente eu só pinto em volta dos olhos. Nem é por vaidade, eu não sou vaidosa, não. Para funcionar tipo um óculos de sol, visto que eu preciso de óculos para enxergar, né?
eu ainda não tenho um óculos de sol com grau, aí eu pinto em volta dos olhos para funcionar igual ao óculos de sol. Mas eu não gosto de maquiagem, não. Me incomoda, dá coceira, irrita, assim, sabe? Tá bom, assim, obrigada pela sugestão, mas não quero não. A pessoa, quando ela já não é muito bonita, se ela coloca maquiagem, fica uma coisa muito extrema. Deixa assim que tá bom. Qualquer coisa é beleza natural, né? E também essa pessoa disse, o que foi mesmo que ela disse? Eu fechei o e-mail. Fechei o e-mail. Tá vendo? Esse negócio de maquiagem me chocou. Não assim. Se a salvação da humanidade dependesse da maquiagem, oba, né? Bom, esqueci o que falou. Fizeram uma nota. Lembrei! Por que eu insisto em falar de autoconhecimento se ninguém assiste? Ninguém é muita gente, né? Algumas pessoas assistem sim. Só a Adriana é famosa aqui no meu canal porque só ela comenta, mas outras pessoas mandam e-mail. O assunto às vezes é muito delicado para colocar nos comentários, entendeu? Vocês também não vê curtidas porque eu escolho a opção não permitir que ninguém veja as curtidas. Não é para vocês não verem, eu não quero ver assim. Eu não quero pegar essa coisa de depender de curtidas e acabar me sentindo motivada por curtidas, entendeu? Eu acho a interação muito mais recompensadora do que a curtida. Então, assim, para mim não ficar me achando, nem ficar esperando que as curtidas me motivem, eu não deixo aparecer. Mas tem curtidas, né? E não é só eu que tenho interesse que as pessoas alcancem o conhecimento. Tem muitos vídeos por aí que tratam do assunto. Aqui, especificamente, eu procuro utilizar um método que eu desenvolvi dentro das minhas terapias, né? Dentro da terapia clínica da psicanálise. Eu conduzia meus analisados dessa forma que eu apresento aqui. Não exatamente assim, né? Como aqui a gente não tem interação, eu não tenho um contato direto com vocês, eu faço algumas coisas que quebram a suposta ética, assim, né? Mas como eu não estou aqui como terapeuta, e como o método é meu, eu uso como eu quero, né? O importante é funcionar. Então, eu não menciono o nome dessa pessoa que me mandou e-mail, porque eu não consigo pronunciar o nome dela, que é feito de letras e números. Sabe aquele tipo de e-mail fake, e-mail anônimo? Só tem letrinhas e números misturados, não dá para pronunciar o nome. Mas eu acho
Eu acho interessante que se eu tivesse aqui manipulando vocês, dizendo, antes de começar nesse vídeo, vamos se inscrever, curta, já chega curtindo, deixa um comentário, um coraçãozinho. Se quiser contribuir para o canal, tem um coraçãozinho, din-din. Também tenho cursos para vender. Se eu estivesse aqui na postura de mercenária, vendendo alguma coisa, manipulando vocês para me favorecer de alguma forma, estava bombando meu canal, né? Mas como estou aqui voluntariamente, muito interessada em compartilhar algo que funcionou comigo, e por que não vai funcionar com outras pessoas? Pode ser que funcione. Sim, a vida não é uma receita de bolo, mas de repente, o que eu estou passando para vocês, vocês podem de alguma forma adaptar para a personalidade de vocês, para a rotina de vocês, para a compreensão de vocês. Não tem que seguir a risca. A única coisa que tem que ser seguida à risca é o diário. Vocês têm que ter um diário e registrar suas memórias. Por quê? Porque vocês estão fazendo autoanálise. Para vocês se analisarem, vocês precisam estudar, analisar as memórias de vocês. É um modo de vocês treinarem, exercitarem o mergulho dentro de si. O autoconhecimento exige introspecção. Algumas pessoas são introspectivas, outras são contrárias, né? Eu, no caso, eu sou uma pessoa introspectiva. Eu estou o tempo todo do lado de dentro. Eu conheço bem o meu lado avesso. Do lado de fora eu não me importo muito. Outras pessoas não. Elas estão mais para fora, né? É uma grande maioria. Talvez por isso essa grande maioria enfrente bastante dificuldades. Por quê? Porque acaba pegando o mundo externo e trazendo para dentro. Tem que ser o contrário, viu, gente? Muito provavelmente, esse vídeo todinho vai ser para falar de um exercício que eu vou passar para vocês. Desculpa. A tossinha de praxe. Tem que estar seco aqui hoje. Não é uma desculpa esfarrapada para estar seco, não. Aqui dentro costuma ser seco. A umidade do ar não está nada humilde hoje. Então, esse vídeo vai ser praticamente para falar de um exercício, porque eu sou muito detalhista quando eu vou falar, para explicar direitinho e vocês compreenderem, principalmente as minhas intenções quando eu peço para vocês fazerem uma coisa, né? Não estou manipulando ninguém aqui não, tá? Até o sexto passo, o tema vai girar em torno da adolescência. Eu vou falar de vários aspectos da adolescência e para isso vai ser necessário vários vídeos, né? Eu já vou começar com o exercício e esse exercício vai ser para vocês enfrentarem uma questão delicada que muito provavelmente está na anotação de vocês. Muito provavelmente, enquanto vocês registravam essas memórias, vocês se depararam com algum
trauma. Esse trauma pode estar relacionado com uma questão de abuso, uma questão de relacionamento ou com o pai ou com a mãe, a primeira decepção afetiva. Pense que não, a primeira decepção afetiva dói muito e eu já tive por quê. E outros tipos de trauma, que são assuntos um pouco mais delicados, né? Mas, no geral, os traumas que a gente consegue identificar melhor estão na adolescência. Antes da adolescência, pode sim ter algum tipo de trauma, mas a gente não lembra por quê? Porque a gente não tinha um processamento intelectual bem desenvolvido para hoje a gente detectar como a gente detecta os traumas da adolescência. Nossa, tanta coisa para falar, né? Sobre a adolescência. O trauma afetivo, vamos ficar hoje com o tema do trauma afetivo. E por que existe esse trauma afetivo? Afetivo no sentido de a primeira decepção de relacionamento romântico. Na adolescência surge o primeiro amor. E o primeiro amor. A primeira vez que o nosso coração, ele não simplesmente bate, ele capota. Aquele garoto bonito, aquela garota bonita, que sacudiu as nossas estruturas, que a gente achou que era o amor da nossa vida, que a gente iria para a faculdade junto. Quem nunca, né? Dentro desse tema do primeiro amor, tem um outro bastante interessante. Eu já analisei muitos adultos que, lamentavelmente, deveriam estar preocupados com seus adolescentes e não com a própria adolescência. Como assim? Não só analisados, consulentes também. São pais de adolescentes que, em vez de estar cuidando da adolescência de seus filhos, estão tentando recuperar a própria adolescência perdida. E isso começa de que forma? A tentativa de sentir de novo aquele beijo daquele jeito que só na adolescência aconteceu. De sentir aquela mesma sensação de segurar na mão do outro que nunca mais aconteceu. Muita gente associa essas sensações intensas diferentes sentidas na adolescência com tem um fio de cabelo dentro do meu olho, gente. Associa essas sensações da adolescência com a questão do primeiro amor, do amor. Aquela coisa assim, ai, minha alma gêmea, ai, meu amor para a vida toda. Só que não. É puramente biológico mesmo.
Há casos, sim, de amores que começaram na adolescência e seguiram a vida fora, né? Raríssimos casos. Para todo mundo, todas aquelas sensações tão intensas e marcantes que marcam primeiro amor, primeira decepção, primeira vez que chora por alguém, primeira vez que o coração é partido, é tudo resultado de hormonal, uma confusão hormonal, emocional, química. Hormônios, substâncias dentro de nós, totalmente descontrolado. O corpo ainda está se adaptando. E lembra daquela questão do carro desgovernado? Tudo é sentido demasiadamente, em excesso. Né? Desculpa. Então, o primeiro beijo, ele vai marcar para toda a vida mesmo. Por quê? Porque é a primeira vez. A sensação do primeiro beijo, ela nunca havia sido sentida. Até ali, o primeiro beijo, nossos pais, nossos avós, os adultos, sempre passaram para a gente a ideia de que o primeiro beijo é perigoso, que a gente devia fugir de situações onde pudesse acontecer intimidade demais. Não foi assim? Essa questão de tentar impedir que as pessoas elas vivenciem o que ajuda elas a se construírem, sempre foi feita com base no medo. O medo sempre foi uma ferramenta para manipular as pessoas, para controlar as pessoas. E não é à toa que todos nós nos sentimos vulneráveis quando estamos sentindo medo. Vem de muito cedo uma ideia errada sobre o que é medo. O medo, ao longo da história humana, sempre foi usado para controlar as pessoas. E, normalmente, além de fazer o uso do medo, potencializa ele com o quê? Com uma consequência muito ruim chamada castigo. Então, aquele momento que acontece o primeiro beijo, no inconsciente está lá o alarme tocando. Não pode, é proibido. Já disseram para você que não faça isso. Se controle, não. Mas as reações hormonais e fisiológicas, elas são muito mais intensas do que a voz do inconsciente. A gente simplesmente se entrega porque cada vez que a entrega vai acontecendo, as sensações ficam ainda mais fortes. Nunca mais ao longo da vida, muito provavelmente, a gente vai sentir um beijo tão bom quanto o primeiro. A não ser que nós possamos encontrar alguém que realmente desperte o amor inocente. Vocês sabem o que é amor inocente? O amor puro, o amor verdadeiro. A maioria de nós vai passar a vida inteira sem conhecer o amor de fato, o amor verdadeiro. Então, o que vai acontecer?
nós veremos nas anotações dos nossos diários as várias vezes que a gente achou que estava amando e não era amor. Muito provavelmente, durante a fase adulta, aconteceu a mesma coisa. Toda vez que a gente conhecia alguém novo, a gente dizia: ah, esse é diferente. Claro que era diferente. Ninguém é igual a ninguém. Todo mundo é diferente. Toda vez que a gente conhecer alguém, vai ser diferente. Sabe em que momento as pessoas vão passar a serem iguais? Quando começar a acontecer uma sucessão de decepções amorosas. Serão tantas decepções amorosas que vai chegar um momento que todo mundo que aparecer, a gente vai medir, a gente vai analisar, a gente vai julgar. E se tiver um sinalzinho de semelhança com aquele sujeito que nos decepcionou, a gente já não quer saber. Acontece muito isso. Às vezes até inconsciente. Muitas dificuldades de relacionamento na fase adulta, ou da metade da juventude até a fase adulta, vem exatamente da adolescência. Da primeira decepção que marca, é a primeira ferida que sempre vai reabrir quando acontecer uma decepção amorosa. Isso vai indo até a metade da juventude. A partir da metade da juventude, se começar a acontecer uma sequência de decepções, é a potencialização daquela primeira ferida. Ah, você está querendo dizer que a culpa é minha? Não. Tem um ditado que diz: quando um não quer, dois não brigam. Eu demorei anos para entender esse ditado, mas agora eu entendo. Existem duas pessoas. Se uma não quiser discussão, não tem como a outra discutir. Quando se fala de relacionamento, duas pessoas, não tem essa de a culpa é de um e não é de outro. Aliás, não existe culpado. A responsabilidade do fortalecimento e da continuidade ou do fracasso de um relacionamento é responsabilidade dos dois. Se você segue um relacionamento onde apenas um lado está se dedicando, não é um relacionamento. É como se fosse um monólogo. Um diálogo é feito de duas pessoas, um monólogo não, né? Então, esses relacionamentos monólogos não são bem um relacionamento. Alguém está manipulando alguém. Tudo isso é consequência desses anos que estão anotados no diário de vocês. Assuntos inacabados que a gente vai aprender a resolver eles, apesar deles estarem lá no passado. Tossi de novo, desculpa. Antes que alguém mais pergunte, eu não estou doente. Tem gente que está preocupada com essa minha tosse, principalmente os amigos mais próximos. Eu não estou doente. Eu estou passando por um tipo de limpeza estranha e espontânea do meu corpo.
E eu não sei como limpar isso de outra forma, né? Eu acabo que sim. Enfim, não quero entender melhor. Então, os pais hoje em dia, eles querem trazer de volta aquela coisa boa da adolescência, que trazia tanta cor, tanta alegria, deixava o mundo mais encantador. Achando que, de repente, nesse troca-troca de parceiros, por exemplo, vai encontrar aquela pessoa que desperte aquelas sensações das primeiras vezes. Vai não. A não ser que você tenha a dádiva de encontrar sua alma gêmea. Caso contrário, na adolescência, os primeiros contatos, eles são novidade. É a primeira vez que o organismo está produzindo aquelas reações. É novidade. Então, acontecem dois fatores. As manifestações hormonais, químicas, que se refletem em sensações, as emoções também são novidade. Isso também gera várias reações químicas, fisiológicas, potencializam as hormonais. Tudo é absolutamente novo, nunca sentido. E vai marcar. Esses momentos vão ficar marcados. Então, não adianta vocês ficarem nesse troca-troca de parceiro, achando que alguém vai fazer vocês sentirem tudo aquilo que vocês já sentiram antes. Não vai. Principalmente porque, se você vive nesse troca-troca, você está repetindo as mesmas ações que fazem com que os hormônios e as reações químicas se manifestem. Sabe o que acontece? Chega uma hora que o corpo acostuma. Hoje à tarde eu falei sobre isso, né? A caixinha, o padrão, o que torna as coisas comuns, a mesmice, a roda de samsara, a rodinha do hamster. Repetições fazem isso. A gente se acostuma. Aí não vai sentir nada mesmo, talvez nem com a chegada de um grande amor. Por quê? O corpo, ele fica acostumado. Eu vou dar um exemplo bem grande. A maioria das mulheres, elas terão um orgasmo através da manipulação do clítoris, não é? É difícil um orgasmo vaginal. Por quê? Porque elas descobrem a sexualidade delas pela manipulação, ou seja, pela masturbação. Não desenvolvendo a capacidade de ter orgasmo vaginal, que é mais trabalhoso porque exige penetração, e sempre nos proibiram de fazer isso, né? A questão da virgindade, da pureza, blá, blá, blá. Então, a penetração
foi plantado na mente da mulher como algo proibido, assim como um beijo. A masturbação, ela não agredia aquilo que diziam que tinha que ficar puro, não tirava a virgindade. Então, foi através da masturbação que as mulheres descobriram o prazer. Só que, diferente dos homens, a manipulação daquela área que é sensível, ao longo dos anos, algumas mulheres acabam perdendo a sensibilidade dessa região. Sim, já vi casos assim, que eu tive que orientar para que a pessoa fosse procurar um ginecologista para ver isso mais a fundo. Acho estranho? Acho, mas já vi muitos casos. Nem era a perda da libido, não. Por sinal, tem mulheres que acham que perderam a libido e, na verdade, elas apenas perderam a sensibilidade da região, de tanto ficar ali manipulando. Imagina que esse tipo de coisa acontece no corpo inteiro. Você fica vários anos com o mesmo parceiro e o seu parceiro, ele não tem muito interesse em desenvolver um beijo melhor. Ele já não beija bem. Aí quando vai beijar, não é aquela coisa assim, né? Totalmente diferente do primeiro beijo. Fica muitos anos nisso pra você ver. A única coisa que você vai sentir é uma boca encostando na sua boca, nada mais. Nem vai poder chamar de beijo, entende? Coisas que refletem a nossa adolescência. É muito simples, por exemplo, para mim, que estudei psicanálise, psicologia comportamental, a perfilação, ouvir um adulto falar da condição dela atual, eu já consegui saber o que aconteceu na adolescência. Ou um adolescente desabafar alguma questão, já dá para dar um salto lá na frente e saber que tipo de problema pode vir futuramente se aquilo não for resolvido. São uns detalhes cotidianos, como aqueles pensamentos instantâneos, eles passam parecendo um OVNI, né? A gente, parecendo uma mosca, na verdade, né? Nem todo mundo vê um OVNI. Você vê a mosca passar, mas ignora, passou, né? Tem pensamentos que são igual a mosca. Aí a gente pensa que passou, só que não. Passou para o outro lado do consciente. Fica tudo registrado no consciente. Aquelas questões das primeiras vezes podem estar se refletindo agora nos seus relacionamentos, entendeu? Então a gente vai fazer um exercício. Muito provavelmente, a primeira reação vai ser: eu não vou fazer isso, não. Eu tenho vergonha. Porque todo mundo que eu ensinei isso tinha vergonha de fazer isso, mas é um bom motivo para refletir por que vocês têm vergonha de fazer isso, tá? Vocês vão pro seu quarto, sozinhos,
É só você. Você vai invocar alguém muito especial para esse exercício. Você mesmo. Vai invocar você. Você vai vestir um personagem de terapeuta e vai colocar você sentado numa cadeira para vocês terem uma conversa muito séria. Eu inventei esse exercício quando eu era adolescente para minha mãe. Os tempos mudaram. Para mim, é muito simples usar esse exercício porque tem a mente visual, né? Todos os meus pensamentos, eles são processados através de imagens. É não verbal. Para mim é fácil. Então, a gente vai modernizar esse exercício. Vocês vão usar a câmera de vocês. Vocês vão fazer que nem eu estou fazendo aqui. E tudo bem se vocês quiserem gravar, melhor ainda. Em vez de diário, vocês vão ter vídeos. Diários em vídeo. Olha que legal. Por que não? É até legal para ficar com posteridade. Então, vocês vão ligar a câmera de vocês. E quando vocês abrirem a câmera de vocês, quem vai estar lá? Vocês. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão começar a conversar com vocês. Como? Lendo as memórias do diário. Na primeira vez que for fazer esse exercício, vocês vão ler especificamente as memórias daquilo que vocês consideram traumático. Ai, eu não tive memória traumática, tá bom. Então vai naquela em que vocês acreditam que foi mais difícil de escrever, que não foi muito confortável de lembrar. Vão reler diante da câmera, como se vocês fossem o analista tratando a imagem de vocês. Vocês vão começar a fazer tipo um interrogatório, um questionário. Você lembra em que situação esse episódio aconteceu? Você se lembra das pessoas que estavam presentes? Você estava sozinha? Por que você estava sozinha? E por que aconteceu isso? O que aconteceu antes disso? Estão entendendo? Sabe por que é muito difícil para muitas pessoas fazer esse exercício? Falta de intimidade. É timidez mesmo. Nós não temos intimidade suficiente conosco para ter essa conversa. É incrível como as pessoas ficam sem jeito de fazer isso. Elas estão sozinhas, na privacidade delas, diante da própria imagem. Elas têm dificuldade de fazer isso. Eu lembro que eu dizia para minhas amigas conversarem com elas olhando no espelho. Um exercício para estima. Olha no espelho e se admira. Olha os seus traços mais positivos, aqueles que você gosta em você. Elogia. Não fique esperando que outra pessoa te elogie. Não fique esperando que outra pessoa te admire. Por que você não pode fazer isso por você?
Por que só vale na hora da masturbação, né? Eu não entendo essas coisas. Olha, depois a gente reclama daquela pessoa que se aproxima da gente só com segundas intenções, querendo trocar elétrons, pôr fogo no parquinho, depois se veste e vai embora. Aí a gente acha ruim. Mas a gente faz isso com a gente mesmo quando a gente se masturba. Tá na hora de a gente começar a flertar com a gente. Tentar conquistar a gente. E começar a desenvolver uma conversa para criar uma intimidade, uma proximidade com a gente. Por que a gente faz isso com os outros com tanta facilidade e às vezes até com uma cara de pau, desavergonhada, mas não consegue fazer com a gente? Não, não consegue, né? Vai lá na frente do espelho, se elogia, se admira, assim, do jeitinho que você é. Nessa o seu grau de dificuldade. Depois vai na cama. Fica tagarelando assim, que nem é, na frente da câmera, e tenha uma conversa sincera com você, olhos nos olhos. Como se a imagem que você estivesse vendo fosse uma outra pessoa, fosse sua melhor amiga, ou alguém que você quisesse que fosse a sua melhor amiga, seu melhor amigo. É um desafio? Pode ser que seja para alguns. Vai ser uma vitória se conseguir fazer isso. Aliás, isso é um salto no processo de vocês. É o princípio do desapego à dependência de outra pessoa. Precisar do outro é uma coisa, é natural, é comum. Depender do outro, não. Ficar esperando que os outros te compreendam, ficar esperando que os outros te elogiem, ficar esperando que os outros te admirem, ou que dê o seu devido reconhecimento, nada. É que nem ficar pedindo esmola e depois se contentar com migalha. Nem mulher e nem homem merece isso. Muda isso. Muda, sabe por quê? Porque isso é resultado de um condicionamento que começou lá na infância. Você foi condicionada que nem a gente faz com nossos pets, com o nosso cachorrinho, com o nosso gato. Existe muita semelhança, principalmente hoje em dia, da criação dos filhos para a criação de pets. Tem pets até que são melhores tratados que as crianças, né? Enfim, vai ser preciso que vocês aprendam a fazer esse exercício. Por quê? Eu não tenho como interagir com vocês. Existe uma tela que nos separa. Eu não tenho como dar nenhuma orientação a não ser pelos vídeos. Vocês vão ter que desenvolver isso. Só que toda tentativa de desenvolver isso vai ser um aprendizado. Vai ser o próprio caminho do autoconhecimento. É só vocês se lembrarem dos processos que ocorreram
Toda vez que vocês se relacionaram com alguém, começa o relacionamento, né? Tem o flash, tem a paquera, os primeiros passeios, o primeiro beijo, o primeiro dia que faz tudo junto e por aí vai, né? Aí surge a primeira faísca, quando o outro não gostou de alguma coisa que você disse ou algo que você fez. O que você faz? Ou você tenta mudar aquilo ou melhorar aquilo, não é? Por que você não faz isso com você mesmo? Por que os outros são melhores que você? Não, não são. Ninguém é melhor do que ninguém, mas na sua vida, você é a prioridade. Sendo você a sua prioridade, o piloto deste veículo, você tem que ter uma boa relação com você. Eu conheço pessoas que dão nome para o próprio carro. Às vezes, quando o carro está fazendo barulho estranho, conversa com o carro usando o nome que deu para o carro. A gente não tem esse tipo de relacionamento com a gente. Por que não? Agora, vocês não vão ter muita noção disso que eu vou falar, mas acho que a Adriana já está se ligando. Conforme vocês vão desenvolvendo essa relação com vocês não apenas vão se autoconhecer, consequentemente, espontaneamente, o comportamento de vocês em relação ao mundo externo vai mudar. Para melhor, para muito melhor. Sabe por quê? Vai começar a morrer a necessidade de aprovação, de validação. Vai começar a morrer a dependência de afeto, de atenção, de carinho. Muita coisa que parece um muro que limita a gente vai começar a cair. E junto, sabe o que vai cair? O nosso ego. Se o nosso ego cai, ele deixa de ser dominante. E sabe quem passa a dominar? Você de verdade. Esse ser brilhante que mora dentro desse corpo. É difícil visualizar isso, é difícil realizar isso, porque isso é parte de um condicionamento. Às vezes, de um condicionamento passado de geração em geração, uma tradição familiar. Vocês sabem de onde que veio o termo ovelha negra? A ovelha negra é aquele que vem com a missão de quebrar os padrões geracionais. Há heranças, tradições, costumes hereditários que mantêm de geração a geração as pessoas dentro de um mesmo padrão e elas não vão além daquilo. Assim como um dilema interno na fase adulta é consequência de um evento da sua infância ou da sua adolescência,
algum dilema, algum travamento, alguma mesmice, alguma limitação de vários membros da sua família são reflexos de alguma tradição, alguma repetição que começou lá atrás em outra geração. Se você consegue mudar isso em você, você também consegue mudar numa área cada vez maior. Você muda você muda dentro da sua família, essa que você constituiu, dentro da sua casa. Você muda seus parentes mais próximos. Daqui a pouco, aquilo que vinha passando de geração em geração é quebrado. Não é que tradições familiares sejam algo ruim, mas se elas são obedecidas à risca, desculpa, se elas são obedecidas à risca, no mundo que está mudando sempre, se essas tradições elas não são atualizadas, o que vai acontecer? Quem recebe essas tradições fica preso a elas. Tradições, doutrinas, dogmas, algumas leis de grupos, tudo isso é um tipo de prisão. Tudo isso existe como modo de condicionar, de ter controle, de manipular. É diferente, por exemplo, das leis dentro da sociedade. Nós somos bem acostumados a obedecer nossas próprias leis e regras como indivíduos. Tipo, nós impomos limites até onde nós vamos, até onde os outros podem vir até nós, né? Quando é dentro da sociedade, é necessário as leis, porque as pessoas, na verdade, não conhecem os limites delas dentro de um grupo. É que nem quando as crianças estão brincando e elas inventam regras de última hora, do nada. Aquela regra nem existe, mas inventa para ganhar no jogo, sabe? As pessoas individualistas, elas precisam de limites. Quando elas estão em convívio com o coletivo. As nossas leis como indivíduo é diferente. As leis familiares é diferente. Elas têm relação com tradição, com cultura, com crença. Tudo isso é um tipo de prisão. Eu estou desconfiando que eu saí um pouco do... Eu saí um pouco Tudo isso é um tipo de prisão. Ovelha negra. Entendi porque eu estou falando isso. O autoconhecimento quebra essas prisões. Você é prisioneiro de tudo isso. Conceitos, preconceitos, valores morais, entre aspas. Tudo isso te aprisiona, te limita, te controla, mesmo quando você é uma pessoa autônoma, independente, livre. Mas por que você não consegue olhar? Porque você está prisioneiro de alguma coisa. Quando você pratica o autoconhecimento, ninguém te segura.
a frase sua vida só você pode viver, ela deixa de ser uma frase, ela passa a ser uma consciência. Opiniões, regras, leis, costumes de terceiros não podem limitar a sua caminhada. Não podem. Tem que pôr pro chão mesmo, derrubar esses muros. Sabe por quê? Porque se isso fosse bom, toda a sua família seria diferente. Estaria além de onde estão. Se tudo isso fosse bom, o mundo seria um lugar muito bom. Não existiria esse caos, não existiriam nem guerras, nem conflitos, nem essa disputa de poder. Nada disso que limita o ser humano, que aprisiona, que controla, serve para nada. Tá servindo? Eu vejo o planeta sendo destruído mais rápido. Os seres humanos se auto-extinguindo. Essas coisas servem para quê? Se a sua vida só você pode viver. Quando você entra na tua casa e fecha a porta, que regra, lei, doutrina, dogma, conceito manda dentro da tua casa, a não ser você? Quando você se fecha dentro do seu quarto, você faz coisinhas escondidas. Você faz escondidas porque da porta para fora tem um monte de gente que te critica, julga, condena, impõe regras, limites. Da porta para dentro, quem manda é você. Você faz o que quer, não é? A sua vida também é assim. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Sabe o que isso significa? Você é Deus. A vida que você vive é Deus. Viva a sua vida. Viva a vida que só você pode viver. O que é do indivíduo para o indivíduo. O que é da sociedade para a sociedade. O que é para Deus, para Deus. Esse tipo de coisa tem que ser não separado, tem que ser consciente, compreendido. Eu chego nessa conversa começando dos traumas da adolescência. É assim que funciona. O que vocês acham que é o princípio de uma guerra? Como que uma guerra começa? Por um impulso pessoal. Uma pessoa contrariada, arrogante, orgulhosa, vaidosa, ambiciosa, ela começa uma guerra, ela exterioriza uma guerra que já está dentro dela. Toda guerra começa por um motivo pessoal. Não adianta. Cada um vai trazer para o mundo externo alguma coisa, porque cada um está aqui para um propósito. Se você não cura essas questões inacabadas, você vai trazer coisas ruins para você e você vai exteriorizar coisas ruins. Sabe? Eu acho que eu vou ter que assistir esse vídeo para ver se ele faz sentido subir hoje. Mas é tipo assim,
O outro vídeo não era para ter subido. Eu não deveria ter dito coisas que eu disse, pelo visto. Assim, sabe quando uma coisa não é para ser? Vamos ver se essa é para ser, né? Vamos tentar fazer o exercício? E, por favor, arruma um parceiro, uma parceira para fazer esses exercícios, cumprir esses passos, para não ficar muito solitário, para ter com quem fazer uma troca de histórias, experiências. Torna esse processo uma experiência boa, rica, importante para vocês terem. Amanhã eu volto com outro vídeo onde eu esteja mais focada no tema. Com certeza a Adriana vai fazer os comentários dela e eu sou muito grata a você por deixar esses comentários, porque eles me ajudam muito a focar no tema e trazer mais assuntos dentro dos temas. Então tá, até amanhã, até o próximo vídeo. Beijos na alma. Fui.